Negócio na pauta de volta hoje com a pesquisadora Daniele Nogueira Magalhães. Daniele, você focou muito, eu já fiz essa pergunta aqui, mas vou reforçar. Quer dizer, os polos, que na verdade acabaram sendo um polo único, Caxias-Codó, e não olhou muito o grande polo que era São Luís, né? Sim. Por que isso aconteceu? Porque a gente, como Instituto de Preservação, falando como arquiteta do IPHAN, a gente está mais próximo das fábricas que estão localizadas em São Luís. Então, eu já tinha um conhecimento prévio da situação. Já tinha um levantamento para São Luís? Mas não um levantamento completo, mas tinha algum conhecimento da fábrica do Rio Anil, que hoje é uma escola, né? A gente sabe que a Fabril foi demolida. Então, a Camboa também já não existe. Eu fiz um levantamento de varredura, vamos dizer assim, não foi aprofundado, mas para eu saber a situação e fiz visitas, né? Tentei identificar o que tinha restado das edificações, mas não aprofundei como eu aprofundei lá. Por quê? Porque lá era completamente desconhecido para a gente e é onde começa. E, a princípio, eu queria fazer tudo. A primeira foi em Caxias. A primeira em Caxias. Né? E aí depois veio aqui em São Luís, a Camboa, né? Já aconteceu 5 anos depois aqui. Então a gente tem um início da implantação desses complexos, né? Porque são muito grandes, complexos Fabris, Caxias e Codó. Em Codó foi em 1892, então já é depois da Camboa. A Camboa aqui é em 1890. Mas é tudo muito próximo, né? 1 ano, 2 anos. O engenheiro que a gente identificou como o autor do projeto da fábrica manufatureira de Codó e da manufatura de Caxias é o engenheiro Palmério Cantanhede, que provavelmente, pelas características construtivas, provavelmente foi o mesmo engenheiro da fábrica Camboa. São muito parecidas. As fachadas, a tripartite, que a gente chama 3 partes, com um frontão triangular, marcando o local do motor a vapor, porque ele era o destaque das fábricas, que era a grande tecnologia do momento, né? A revolução acontecendo. Então, o principal daquela edificação era o motor. Ele estava logo de entrada, né? Num local bastante destacado, com um frontão triangular, que é um coração elemento, da fábrica. Exatamente, é um elemento de destaque. E eu, assim, considerei que a gente merecia conhecer. Foi uma investigação, né? Estruturas desconhecidas para os próprios órgãos de preservação. O Estado, né, o DPH, já tinha protegido uma das fábricas em Caxias e a outra fábrica, a primeira, ela é de propriedade particular e está sem proteção, está em situação de arruinamento. Parte dela é utilizada como fábrica de sabões. Saponáceo, lá em Caxias. Saponáceo em Caxias. Mas uma boa parte está sem cobertura, então está exposta às intempéries e corre risco a própria chaminé corre risco de ruir. Não tem nenhuma ação de preservação voltada para ela. Então, acho que o principal era mostrar o que existe, mas que esse trabalho tenha como resultado uma união de esforços para mudar essa realidade, né? Que a gente possa proteger, faz parte da nossa história. A primeira fábrica continua lá ainda, né? De pé. Essas fábricas aqui conseguiram se transformar em centro cultural, né? Sim, como a Cânhamo, aquela lá de Caxias. A manufatura de Caxias. A manufatura de Caxias, elas tiveram toda a sua parte, pelo menos a parte arquitetônica, restaurada e preservada, né? Sim. E aí a gente volta à questão do maquinário, né? Já que isso foi tão importante, e aí vão alguns dados de pesquisas que foram realizadas, nesse período da cultura do algodão no Maranhão ser muito forte, primeiro com o cultivo mesmo, e depois com a indústria têxtil, que chegou a ser a segunda maior do país, o Maranhão, em diversos momentos, ele teve a maior renda per capita do Brasil e uma renda per capita similar da América do Norte, né? Somente dos Estados Unidos. E hoje, quando se fala em desenvolvimento, né, a gente tem que pensar assim, o que aconteceu naquela época de coisas e de fatores que levaram a tudo isso? Vocês chegaram a esse ponto? Fatores que levaram à decadência? Não, ao apogeu. Ao apogeu. Bom, o apogeu a gente tem uma união de fatores. A gente tinha matéria-prima disponível. E era de boa qualidade, algodão, né? De boa qualidade, uma fibra longa. Fibra longa, né? Fibra longa, o algodão foi premiado, o algodão do Maranhão.
participava de exposições internacionais E era um algodão nativo, não é isso? Era um algodão nativo. Não é toda a região que tem, né, as características propícias para o surgimento do algodão. E o nosso algodão tem um manuscrito que eu consegui pegar de 1790, alguma coisa, que é muito interessante. Ele fala de diversos tipos de algodão e cita o algodão do Maranhão. É um fazendeiro de Pernambuco. E fala, e tem hora que ele fala assim, parece até, nem sei se realmente tem no Maranhão esse algodão, então parece que tem alguma rixa de Pernambuco e Maranhão com relação ao algodão, mas o nome é algodão do Maranhão e fala da fibra longa e de quanto ele conseguia produzir mais tecido com uma quantidade menor de arrobas, né? Ela era uma fibra mais resistente. Era uma fibra mais resistente porque era mais longa. Na fiação, né? Na fiação. Ela sendo mais longa, ela evitava de arrebentar, né? Porque sendo mais curta, a gente tem mais facilidade, né, disso. Então, tinha que ter um tratamento, a preparação do fio para levar para os teares. Além disso, o que contribuiu também? Que nós estamos tu me falando fez- do cultivo, tu me fez né? uma pergunta, E a parte da industrialização. Bom, eu falei da matéria-prima e aí a gente tem o período da finalização da escravatura, né? Então a gente tem mão de obra disponível, tem matéria-prima e aí a gente tem os recursos que eram gastos com os escravos, que agora não podem mais ser adquiridos e precisava ser investido em um novo negócio. Então, os fazendeiros da época decidiram investir, né, na construção dessas fábricas para o consumo interno. Quer dizer, antes da Lei Áurea, parte dos ganhos eram reinvestidos em mão de obra, né? Em mão de obra nas escravizada, fazendas, né? Isso. E aí fornecer matéria-prima para outros países, né? Tanto algodão, açúcar, arroz, e precisava dessa mão de obra na lavoura. Com o fim da escravatura, a gente tem uma mão de obra disponível e recursos também dos fazendeiros para ser investido em um novo negócio. Então, há relatos de reuniões, eles discutindo como ia ser feita essa transição dessa mão de obra que era de lavoura para fábrica. Então, precisava de uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? Então, vem a importação de mecânicos ingleses, a mão de obra da tecelagem é muito mais feminina, por conta da precisão, da delicadeza. É só mulheres que trabalham, tanto na fiação quanto na tecelagem. Os homens ficam com os cargos de chefe de setor, entendeu? Ou então no serviço... Então, tem a coisa da delicadeza no trato, né? Exatamente. E era o princípio do trabalho feminino, então, né? Dois fatores, né? Mão de obra abundante e barata, Isso. capital disponível para fazer investimento, matéria-prima de boa qualidade, mas também a proximidade do Porto de São Luís com os portos da Europa não era uma vantagem? Com certeza, sempre foi, né, para o nosso crescimento. Tem um texto do livro do Luiz Felipe Andrés que fala que as nossas características naturais favoreceram as correntes marítimas e os ventos facilitavam essa ligação dos navios, né, que vinham da Europa, essa troca através marítima, né, era facilitada pelas características naturais. Então a gente tem um conjunto, né, de características tanto da vegetação nativa do algodão, a mão de obra disponível e a facilidade de transporte por navios, o nosso porto que tem uma profundidade também muito boa e a facilidade de correntes marítimas favoreciam essa troca. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta que eu Talvez eu consiga. Não vi lá no livro, mas como Pois talvez eu não consiga. Você é técnica do IFAM, eu tenho que fazer também, né? Diga. Por exemplo, todo o crescimento e o surgimento do Parque Industrial Fabril lá na Inglaterra, ele foi em função das tecnologias que foram criadas e aperfeiçoadas lá, né? Foi um conjunto de tecnologias desde o final do século XVII, aí XVIII, XIX, até chegar às máquinas a vapor. Aqui, o que nós pegamos foi uma importação de tecnologia. Aqui a gente tem um encontro de culturas. A importação da tecnologia com a matéria-prima local e mão de obra local. Mas aí não houve, me parece, uma adaptação e desenvolvimento da tecnologia que chegava aqui, as melhorias. Não houve. Mas por quê? Não tinha
mão de obra qualificada para fazer isso? Como é que Ela é? era repetida. A tecnologia utilizada nas fábricas daqui é a mesma foi utilizada no Brasil todo dessa forma, era a mesma utilizada em Portugal, a mesma utilizada na Espanha. Então vinham técnicos ingleses para tinham- implantar. Exatamente. Depois de em funcionamento eles iam embora, é isso? Muitos ficavam. Alguns porque ficavam? tinha muito trabalho, né? Ah. Chegava, uma viagem longa, né? Imagina, nesse período. E alguns ficavam. Então tinha muito trabalho, poucos técnicos com conhecimento, eles tinham que repassar esse conhecimento, e há relatos dos empresários reclamando dos altos custos, né, que saía essa mão de obra importada, esse conhecimento técnico. Isso era replicado. Isso aconteceu na Alemanha, na Bélgica, no Brasil. Então, é uma multiplicação, né, do conhecimento e da tecnologia. Então, o princípio, vamos dizer, de uma globalização, né, do mercado global dessa tecnologia que foi sendo repassada. Surgiu na Inglaterra, além do desenvolvimento das tecnologias, também pela matéria-prima, tinha muito, né, ferro disponível, né, e o próprio material para carvão mineral que precisava para as caldeiras, para aquecer esse ferro. Então sim. a gente tem também um contexto favorável para que O eles... nosso aqui era a lenha, né? Deles era o carvão. Exato. Bem, a gente vai a mais um rápido intervalo e na volta voltamos com negócios na pauta.